A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que maravilha nos encontrarmos aqui. Graças a Deus por essa oportunidade concedida. Mais uma semana se inicia. Nós louvamos e adoramos o nome do nosso Deus. Seja exaltado, Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que está sentado no trono de glória. Oh, aleluia! Como é bom exaltar e glorificar o nome daquele que é digno, daquele que entregou o seu Filho amado por cada um de nós e tem o seu Filho amado agora sentado à sua destra, e temos conosco o Espírito Santo que faz intercessões com gemidos inexprimíveis diante desse Deus maravilhoso por cada um de nós. Nós o adoramos, nós o bendizemos porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas, glória a Deus. Ele merece, irmãos, Ele merece que o bendigamos, que o exaltamos, porque devemos nos unir também aos anjos que incessantemente cantam santo, 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 glória, glória, hosanas, hosanas ao Deus eterno. Oh, que maravilha esse momento em que nosso coração se enche de gratidão pela vida que Ele nos dá, que Ele nos concede, de nos encontrarmos aqui no nosso canal mais este dia, porque se dormimos e acordamos foi porque a mão do Senhor nos sustentou e estamos aqui firmes no nosso propósito de ler toda a palavra do Senhor no decorrer deste ano. Deus tem sido aquele que nos fortalece a cada dia e graças nós damos por isso. Amém, meus irmãos? Então, você que está chegando agora, vamos compartilhar, vamos chamar outros irmãos para estar lendo a palavra de Deus. Compartilhe, divulgue. Quem não começou esse ano, pode começar ano que vem, ou pode começar agora, porque o convite do Senhor é para hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. O que passou, passou. E o Senhor vai assim, caminhando conosco, uma nova jornada a cada dia das nossas vidas. Amém, meus irmãos? E também não deixe de dar o like, não deixe de colocar seu comentário aqui. Vamos exaltar, glorificar o nome do Senhor. Um versículo que te chama a atenção na nossa leitura, uma palavra de saudação. Seja abençoado por Deus e usado pelo Senhor para estar escrevendo aqui, amém? Podemos interagir com liberdade. Oh, meus irmãos, estamos prosseguindo na carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta aos irmãos de Corinto. Vamos estar fazendo a nossa leitura hoje, no nosso período em que reservamos do dia para estar de posse da Bíblia Sagrada em nossas mãos e estarmos lendo a palavra do Senhor. E a irmã Daniela é sua companhia, seu incentivo diário, para você lembrar que temos compromissos com o Senhor em primeiro lugar e depois uns com os outros. Vamos então, meus amados irmãos. Hoje a nossa agenda de leitura se compreende de 3 capítulos. Hoje estaremos lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 9, 10 e 11. E que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador e o nosso intérprete da palavra do Senhor, venha revelar a nós os tesouros escondidos de Deus, dando-nos a compreensão do que precisamos ouvir neste dia. Deus nos abençoe neste momento. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 9. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês. Desculpe, irmãos.
Agora estou enviando estes irmãos para que não fique sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Oi, irmãos, demos uma pausinha aqui para podermos tomar um golinho de água. Vamos retornar então, estávamos no versículo 3 do capítulo 9. Agora estou enviando estes irmãos para que não fique sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para nós que tivemos tanta confiança em vocês, e sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Por isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Capítulo 10. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que fui carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa.
O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes! Primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho. E Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles, quando chegamos até aí levando o Evangelho de Cristo. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Então poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões, além daquela onde vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova e não quando é aprovada por si mesma. Capítulo 11. Eu gostaria de que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo, porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto: eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém em nenhum lugar da Acaia tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada, porque estou dizendo isso. Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo.
O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam. Apresentam-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco, mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco, já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos, toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo e os que lhes dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas, se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. Eles são descendentes de Abraão, eu também sou. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios os judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha e assim escapei do governador. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Que testemunho maravilhoso da vida de Paulo. Aqui ele se considera louco por se gabar, porque a boca, a nossa boca, não nos deve nos engrandecer, e sim a boca do estranho, como diz a palavra do Senhor. Por isso que ele diz aqui que ele se portou como louco, se gabando, dizendo
o que tinha acontecido com ele, mas nós vemos aqui, irmãos, que apesar de tantas tribulações, de tantas provações que ele foi acometido, ele estava firme no propósito e no zelo de cuidar da Igreja de Cristo, daqueles que o Senhor, através da vida dele, ganhou para o seu reino. Ele foi zeloso, assim como ele foi zeloso antes de conhecer a Cristo, zeloso pela lei de Deus. Ele se tornou zeloso pelos mandamentos do Senhor, zeloso em pregar o Evangelho, anunciar e a cuidar do rebanho do Senhor, apacentando o rebanho do Senhor, ensinando a viver de acordo com a vontade de Deus. Oh, meus irmãos, e aqui nós vemos pelo relato dele como se cumpriu a palavra do Senhor quando o Senhor disse lá a Ananias, quando Ananias estava receoso de orar por Saulo. Ele falou, Senhor, mas ele vem, ele persegue a igreja, ele mata os cristãos, homens, mulheres, ele arrasta a todos. Mas o Senhor disse que era um vaso escolhido e ia mostrar o quanto ele ia padecer pelo nome dele. Oh, meus irmãos, e aqui nós vemos os relatos de Paulo em resumo, porque temos acompanhado alguns acontecimentos, né, que aconteceu com ele, mas ele estava ali firme no propósito do Senhor, na esperança da vida futura e não desta vida terrena. E oh, meus irmãos, que testemunho maravilhoso de persistência, de perseverança, de não olhar as adversidades, de não olhar para as tribulações, mas olhar para o autor e consumador da fé. Aleluia! Sigamos o exemplo dele, não é à toa que ele mesmo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele é um irmão digno de nós espelharmos a nossa vida dele como um apóstolo escolhido do Senhor para pregar a palavra do Senhor, que chegou, glória a Deus, até nós, meus irmãos, nós aqui brasileiros, aqui no Brasil e tantas outras nações que receberam as boas novas da salvação. Oh, meus irmãos, que maravilha vai ser chegarmos no céu e conhecermos o nosso Jesus primeiro e sermos apresentados ao nosso querido irmão Paulo. Oh, que maravilha vai ser a nossa reunião lá no céu de glória. Aleluia, conhecendo esses homens valorosos da palavra de Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Continue firme e constante. Como Paulo, não vamos olhar as atribulações desse tempo presente, porque elas vão produzir um peso de glória muito grande, e aqueles que permanecerem até o fim ganharão a sua coroa de glória, a sua coroa da vida eterna. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, que todos sejam revestidos da graça, do poder do Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus e eu deixo aquele abraço fraternal para todos os irmãos e até amanhã, nosso compromisso marcadinho aqui. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.